Lutero, ele fala que ele também tem o seu contexto, né? Lutero está fazendo uma revisão ali para tentar tirar aquela igreja que estava fazendo indulgências, tinha o seu Uhum. contexto, ele tira os apócrifos ali do Antigo Testamento, que na verdade a igreja católica estava, mas que já não eram mais da língua hebraica, os judeus não aceitaram. E aí ele não tem coragem, mas ele fala que Tiago é uma carta de palha, não vai passar no fogo da purificação. E ele deixa como anexo no final, não sei se a turma sabe, mas ele já coloca no final que era o que aconteceu com os outros livros, tipo Macabeus do Antigo, também já foi para o cantinho ali para ficar como assim, é um passo para sair. E aí eu queria que você falasse a sua opinião, por que alguns reformados não gostam de Tiago, ou desprezam Tiago, ou acho que é menor. Eu sei que você está numa live de um reformado, mas eu estou aqui para isso, né, meu amigo? Para a gente conversar sobre o valor de Tiago. Bom, não, essa pergunta não estava na pauta, mas o que Lutero lembra, se eu for me lembrar direito o que ele fala, o que ficou famoso foi a questão do fogo, né? Palha e tudo mais, mas acho que o que ele fala, e obviamente eu não estou aqui para criticar Lutero, obviamente a gente ama, né, encontrar um culpado, um bode expiatório para todos os problemas do cristianismo, alguns vão apontar para Lutero, outro para os reformados, para os web crentes, vão apontar para os católicos, alguns até para os adventistas, né, e as outras seitas. Então, mas aí com razão, né, mano? Então, não estou aqui para culpar ninguém, como você bem disse, Lutero ele tinha um contexto todo, né, e eu não questiono a virtude, a piedade, eu acho que todo mundo está tentando fazer o melhor que pode dentro do contexto em que se encontra. Então, acho que... E também eu não sou um especialista na igreja luterana, ou mesmo nos escritos de Lutero, mas o que eu lembro, preparando os estudos de Tiago, é que ele fala que não tem nada da natureza do evangelho na carta de Tiago, talvez por referências à lei e obras e tudo mais, que, enfim. Agora, o que eu acho curioso, isso eu não falei nos estudos, Marcos, mas pensando depois, agora você me lembrou dessas... Você dá o estudo todo da parada, depois você continua pensando e raciocinando, e por aí vai, mas aí já foi, né? Já gravou e tá tudo certo. Mas eu acho que esse desprezo inicial de Lutero, né, essa alergia ao conteúdo da carta de Tiago, é menos, né, algo um objeto de culpa para Lutero e mais, ao meu ver, um anúncio de enredo do que seria ao longo dos anos depois. Então, não há uma negação do conteúdo de Tiago por causa de Lutero necessariamente. Provavelmente existe, ele determinou uma direção, um tom, uma opinião, que influenciou talvez a reflexão teológica nos anos que vieram depois. Agora, o anúncio de enredo ali é que existe algo na carta que incomoda, que não se encaixa, que não faz parte da concepção pessoal nossa do que é o evangelho, da natureza do evangelho. Então, para Lutero, e de novo, eu faço essa afirmação sem questionar a moralidade, a piedade, a espiritualidade de Lutero, assim como não faço dos outros que vieram depois e de hoje em dia. Mas, obviamente, eu acho que o que a gente pode levar dessa questão toda de Lutero é que existe algo nessa carta, né, que começa como uma carta e depois vira o que é praticamente uma colcha de retalhos, e sem atenção e ler com calma o livro, você não consegue ver os temas que vão se repetindo e a beleza, né, do conteúdo que ali se encontra. Então para mim, existe algo. A lição dessa questão toda de Lutero que veio depois é que existe algo na carta que vai sempre incomodar, que vai sempre questionar, que vai sempre provocar reflexão e a possibilidade de que a nossa versão domesticada do evangelho, acomodada do evangelho, não é a mesma daqueles autores, daqueles que viveram no início da expansão da igreja. Então, eu acho isso extremamente válido. Você encontra a rejeição teológica, existencial, ética do livro de Tiago, ainda nos nossos dias, né? Uma carta que aponta para um evangelho social, aponta para questões até de lei, de obras que para alguns cristãos não fazem mais sentido por causa da estrutura das dicotomias de graça e lei, e todo esse problema teológico que ainda se encontra na pregação e na imaginação de muitas denominações e igrejas. Então, eu acho que essa é a grande lição que deveria fazer a gente pausar e refletir.
Qual é a minha versão do Evangelho? A leitura do livro de Tiago me provoca, me incomoda? De que forma? Quais são os pontos que me incomodam? Então, eu acredito que existe aí já uma validade no conteúdo desse livro só de nos colocar nessa posição de vulnerabilidade, de insegurança, de incerteza, que para mim é um terreno fértil para reflexão teológica. Eu não sei, eu não saber. Eu estar buscando novas camadas de entendimento. Então, quando a gente está nesse espaço, eu acho que é um bom começo. E aí, gostou desse trecho que eu separei para você? Quer mais? Tem duas formas. Primeiro, assina o canal e aperta o sininho, assim você vai ver as lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica hermenêutica. Afinal de contas, são mais de 16 anos ensinando pastores e missionários a interpretarem as Sagradas Escrituras, e agora eu estou fazendo isso na web para você poder acompanhar, e eu criei uma sala de Telegram. O que é Telegram? É um aplicativo tipo WhatsApp, mas lá você vai ter um grupo comigo, aonde diariamente eu posto áudios e vídeos sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica. Por quê? Porque eu acredito que os princípios e regras hermenêuticas devem ser ensinadas para todo mundo e não só para os pastores. E por que eu criei esse grupo? Primeiro, porque ficou mais fácil para mim postar, porque eu só preciso de um celular e assim eu converso com você. Segundo, que não vai ter os algoritmos das redes sociais, tudo que eu postar você vai receber. E terceiro, porque eu acredito que você vai crescer muito na palavra de Deus e poder entender ela de forma plena se tiver as dicas e os princípios certos de hermenêutica. Deus abençoe você e a gente se vê lá no grupo de Telegram. Tá aqui embaixo o link, é só baixar e a gente se vê lá. Tchau!